O futuro do Danilo está definido. Tanto o empresário do jogador como o Botafogo já responderam para o Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre saída de jogador travada. Isso porque a diretoria do Flamengo quer lucrar mais dinheiro com a venda do atleta. Vou falar sobre Libertadores, porque o Estudiantes de La Plata tropeçou em Cusco e o Flamengo, vencendo hoje o Independiente Medellín, pode consagrar a sua classificação para as oitavas de final. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a Libertadores da América, isso porque ontem o Estudiantes de La Plata foi até o Peru jogar contra o Cusco e empatou o jogo em 1-1. Com isso, a tabela do grupo A está assim: o Flamengo permanece líder do grupo, o Estudiantes de La Plata tinha a chance, inclusive, de ultrapassar o Flamengo com o jogo de ontem. O Estudiantes tinha 5 pontos, se ganhasse ia para 8, o Flamengo cairia para segundo. Porém, com o empate, o Flamengo permanece em primeiro com 7 pontos, o Estudiantes é o segundo com 6 pontos, o Independiente Medellín, que é o adversário do Flamengo hoje, tem 4 pontos e o Cusco tem apenas 1 ponto. Assim está a tabela do grupo A. E se o Flamengo vencer hoje o Independiente Medellín, o Flamengo já vai estar aí praticamente classificado para as oitavas de final. Por isso que uma vitória hoje é importantíssimo, porque além de praticamente garantir a classificação para as oitavas de final, o Flamengo consegue um feito interessante: empatar com o Corinthians, empatar com o Rivadavia, empatar com o Rosário Central. Todas essas equipes estão com 10 pontos, e aí tem aquela questão do saldo de gols que define o critério de desempate. E por que isso é importante? Porque nas oitavas de final é o primeiro contra o segundo de cada grupo, a gente já sabe disso. Porém, nas quartas e na semifinal, vai tendo os enfrentamentos. E quem teve a melhor campanha na fase de grupos vai sempre decidindo os jogos em casa. Por isso que é importante o Flamengo fazer a melhor fase de grupo possível. E uma vitória hoje aqui em Medellín para o Mengão será muito importante. Ontem o técnico Leonardo Jardim abriu parte do treino para a imprensa e nós estivemos lá no CT do Atlético Nacional, um CT muito bacana, uma estrutura muito boa, só é longe, né, daqui da cidade, fica praticamente em outra cidade, em Rio Negro, mas a gente foi lá, fez toda a cobertura do treino do Flamengo para vocês, o último treino preparativo para o jogo de hoje. Inclusive esse treino, essa cobertura está no nosso canal secundário, o canal Redação Ninho, e você que quiser assistir, é só você ir lá, eu tô deixando o link aqui na descrição, no comentário fixado, e também vou deixar na tela final desse vídeo o último treino do Flamengo, já avisando essa partida contra o Independiente Medellín, hoje aqui em Medellín. Deixa eu falar sobre saída de jogador travada, porque, gente, o negócio é o seguinte: o Flamengo travou a saída do Ryan Roberto. O que acontece? O Shakhtar está disposto a pagar 10 milhões de euros ao Flamengo para que libere o jogador de forma imediata, já na janela de transferência. Tá tendo um imbróglio entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo é dono de 70% do jogador. Desses 70% do jogador, o Flamengo quer vender 55% e permanecer com 15%. E o Atlético Paranaense venderia lá os seus outros 30%, passando assim 85% do jogador para o Shakhtar. A grande questão é a seguinte: é na divisão. O Flamengo entende que os 55% dele vale mais do que os 30% ali do Atlético Paranaense. A ideia do Flamengo, desses 10 milhões de euros, é ficar pelo menos com 8 milhões e meio de euros, ao invés de ficar com 7 milhões de euros aí. Então, o Flamengo quer aí ter um lucro maior, quer ter um rendimento maior na negociação envolvendo o garoto Ryan Roberto. Vale lembrar que é uma negociação que já vem se estendendo há algum tempo. O Flamengo tentou a renovação, o jogador não quis renovar
e além de não querer renovar, já avisou que vai sair. A ideia do Flamengo é liberar o jogador agora, já que o jogador falou que não vai ficar, até para poder ter ganhar um dinheiro, né? Ganhar uma grana nessa operação e o garoto não sair totalmente de graça. Lembrando, o contrato do Ryan Roberto termina com o Flamengo em março do ano que vem. E a partir de 1º de outubro deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato e ir embora de graça do Mengão. Nós estamos esperando para ver qual vai ser o desfecho de toda essa negociação e o que de fato vai acontecer. O fato é que além do Shakhtar existem outras equipes, inclusive equipes na Europa, na Inglaterra, que estão interessados no jogador, além do Strasbourg na França, que é uma equipe ali que é administrada pelos mesmos donos do Chelsea. Então, tem toda essa questão envolvendo o futuro do garoto Ryan Roberto. O Flamengo corre contra o tempo para tentar fazer uma grana ainda com esse jogador. É claro, tinha capacidade ou tem capacidade e futebol para ser a maior venda da história do Flamengo. Porém, o atleta não quer renovar o contrato e aí vai acabar saindo num valor bem mais baixo daquilo que o Flamengo esperava vender o jogador lá na frente. Vamos mudar o assunto para falar agora sobre a situação de Danilo do Botafogo, isso porque o Flamengo já recebeu uma resposta tanto do agente do jogador, como também do Botafogo sobre o futuro do meia. O Danilo, porque, gente, o negócio é o seguinte, o futuro do Danilo está praticamente definido. E o Botafogo e o agente do jogador avisou tanto para o Flamengo como para o Palmeiras, que são os dois jogadores no futebol brasileiro, os dois times, na verdade, no futebol brasileiro, que estão interessados na contratação do jogador. O empresário avisou o seguinte, olha, a prioridade número 1 do Danilo é voltar para a Inglaterra, é voltar a jogar no futebol inglês. Então, tanto o agente como o jogador e como também o Botafogo vai dar prioridade para vender o Danilo para o futebol inglês ou talvez algum outro país ali, mas no grande centro do futebol europeu, ou seja, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, nessa sequência assim. E aí você tem uma outra questão. Caso nenhuma equipe europeia chegue com proposta, caso nenhuma equipe europeia apresente o valor que o jogador quer, o que o Botafogo quer, a prioridade dele dentro do futebol brasileiro é o Palmeiras. O Palmeiras já sabe disso, que depois da Europa, no futebol brasileiro, ele é a prioridade do Danilo. E depois vem o Flamengo, ou seja, antes de ouvir e analisar qualquer projeto, principalmente o projeto Flamengo, ele vai ouvir e vai analisar o projeto Palmeiras. Ele vai querer ouvir o Palmeiras antes de fechar com o Flamengo. É um jogador muito bom, jogador que, caso o Flamengo queira insistir na sua contratação, caso o Flamengo queira fechar na sua contratação, vai ter que pelejar muito, vai ter que... Como eu posso usar uma palavra? Eu quero usar uma palavra correta aqui. O Flamengo vai ter que fazer um esforço muito grande para poder trazer o Danilo e não vai ser uma negociação fácil, tá certo? Bom, hoje, 9h30 da noite, né, horário aí de Brasília, 7h30 da noite, horário aqui de Medellín, o Flamengo entra em campo contra o Cusco, Libertadores da América, ganhando, tá classificado. Uma vitória hoje é muito importante, mas muito importante mesmo, e nós estaremos lá, tá certo?